Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você a respeito dos produtos que nós utilizamos na estética de forma geral, seja ela invasiva ou não. O que é importante a gente saber é que a grande maioria dos produtos que nós utilizamos são considerados produtos chamados correlatos. Produtos correlatos, de uma forma bem simplificada, eu posso te dizer que são aqueles produtos que são isentos de prescrição médica. Então, é mais ou menos assim, tudo aquilo que é isento de prescrição médica vai poder ser utilizado na estética por qualquer profissional, desde que o conselho o reconheça como atuante na área de estética. Então, vamos lá. Aí gera-se uma pergunta que é muito comum. Por que determinados produtos eu preciso fazer uma prescrição e outros produtos não precisamos fazer prescrição? Então, vou te explicar como que funciona isso. Por exemplo, se você vai comprar uma toxina botulínica ou um preenchedor, você vai ver que é o tipo de produto, chamado também correlato, que você não encontra em qualquer lugar, numa drogaria, numa farmácia. Você vai encontrar em distribuidores específicos e capacitados para aquela finalidade. Então, o que ele vai te exigir? Ele vai te exigir o seu registro no conselho, vai exigir a sua habilitação, a comprovação da habilitação para utilizar aquele produto. Feito esse cadastro, aí ele faz o seu pedido, geralmente através de um sistema informatizado, e aquilo serve como documento e o seu cadastro como prova que você é capacitado para a aquisição desse produto. Por que isso? Porque esses produtos são industrializados e a regra para esse segmento é esse. Agora, se você for trabalhar com produtos manipulados, o que acontece? Os produtos manipulados, de forma geral, a legislação que rege esse segmento, e um divisor de água aconteceu no ano de 2000 com a RDC 33, ela define qual que é o trabalho da farmácia de manipulação. E diz o seguinte, olha, que aquele produto, para ser dispensado, ele tem que ter um destino definido. Estou aqui convertendo as informações técnicas de forma que você entenda. Qual que é o destino definido de um produto manipulado? Ele vai ser para o consumidor final, que é o principal objetivo, onde a gente pode trabalhar com um produto manipulado para atender uma necessidade específica de um determinado paciente. E assim, você pode ter substâncias que são exclusivas de prescrição médica, e você também tem uma série de outras substâncias que não são exclusivas de prescrição médica, que aí a gente conhece os termogênicos, por exemplo, os dermocosméticos, nutracêuticos, suplementos, que eles não são exclusivos de prescrição médica. Mas, na legislação da farmácia, fala assim, eu posso prescrever isso para esse profissional? Eu tenho que saber se esse profissional é habilitado, ou se ele é autorizado pelo seu conselho para fazer aquele tipo de prescrição. Não é qualquer um também que pode fazer isso. Então, tem essa restrição. Então, o produto manipulado, ele vai ser destinado ao ser humano, consumidor final. Ele pode ser destinado a uma clínica de atendimento e ele pode ser destinado ao uso hospitalar. E aí que vem as vertentes. Mas o que é mais importante é você saber que a farmácia, ela não vai dispensar um produto manipulado sem que ele tenha uma prescrição. Isso faz parte da lei. Então, a farmácia, ela precisa ter lá o cadastro do profissional, ter a legislação que dá o respaldo para a prescrição desse profissional, e assim ele vai ter ali um poder de prescrição que ele vai fazer uso dessa, entendeu? Então, você pode compreender agora o porquê
que os produtos manipulados precisam, mesmo sendo correlato, eles precisam de uma prescrição e os produtos industrializados não. Aqui eu já te esclareço uma informação, porque uma das maiores brigas nossa no segmento de estética era o poder de prescrição e poder prescrever aqueles produtos que eu utilizo no meu dia a dia. E muitas vezes a gente fica chateado quando um fornecedor te pede prescrição. Vou te contar uma historinha. Os farmacêuticos, de forma geral, eu vou falar por mim, o nosso sonho sempre foi prescrever. Porque a gente estuda a respeito das substâncias, a gente fabrica substâncias, a gente manipula substâncias, a gente conhece dos efeitos colaterais, possíveis efeitos adversos, né? Quando se dá para prever, fala assim, olha, isso aqui aconteceu com esse, com aquele, é o que a gente estuda muito na farmacovigilância. E o que aconteceu? Chegou um determinado tempo que saiu uma legislação e fala assim, agora o farmacêutico pode prescrever. E o que o farmacêutico podia prescrever? O farmacêutico podia prescrever os correlatos. Então uma pessoa entrava numa drogaria, eu por exemplo trabalhei em 2 grandes redes, e o cliente entrava numa drogaria e a gente só faltava abraçar as pernas do cliente, sabe uma criança quando quer alguma coisa? A gente só faltava abraçar as pernas do cliente para falar para ele assim, olha, deixa eu prescrever para você aqui o paracetamol, né, o ibuprofeno, ou seja, aqueles medicamentos isentos de prescrição chamados correlatos, mas isso para a população não tinha significado e para nós tinha muito. Então, o que a gente via? Que aquele poder de prescrição era muito pequeno e influenciava pouquíssimo na rotina daqueles clientes, porque ele ia até a gôndola direto, comprava aquele medicamento, ou então ele chegava no balcão e falava, me dá tal medicamento, e ele comprava e levava aquilo e pronto, e acabou. E é claro que a gente muitas vezes dava alguma orientação quando era solicitado, mas isso para nós era um motivo de desagrado muito grande. Mas por outro lado, na área magistral, que é a farmácia, né, de manipulação, esse é até um termo redundante, porque quando se dá o nome de farmácia, farmácia já subentende que ela manipule. Agora, quando é drogaria, não. Drogaria só vende produtos industrializados, ela não produz nada. Mas isso é uma coisa da nossa área aí, que influencia pouco na prática do dia a dia. E na manipulação, a gente tem um arsenal de substâncias que são consideradas correlatos, que o farmacêutico já há muito tempo pode prescrever e orientar o cliente quanto ao uso e obter resultado com um risco menor. Porque uma das preocupações quando a gente prescreve, quando a gente orienta o uso de um produto, uma das preocupações maiores é o risco-benefício. Toda vez que você conversar com um farmacêutico, ele vai falar assim, ele vai analisar sempre isso, risco-benefício, risco-benefício. Então, eu preciso ter em mente sempre quais são os benefícios e quais serão os riscos daquela substância que eu estou administrando. Isso não quer dizer que substâncias correlatas não podem trazer nenhum tipo de desconforto ou efeito colateral ou até mesmo efeito adverso a um determinado ser humano. Porque a gente precisa partir do princípio que todo e qualquer produto que entre no nosso organismo, ele é considerado um corpo estranho, independente da via. Se é invasiva, se é oral, se é tópica, o nosso organismo vai identificar aquilo, ele vai fazer uma análise e se ele se sentir ameaçado, ele vai responder com as respostas imunológicas que são as ferramentas normais do organismo. Por isso que muitas vezes eu falo e eu alerto aos colegas da profissão de estética, não é assim. A dose pode ser baixa, mas o seu organismo muitas vezes ele não trabalha com quantidade, mas ele trabalha identificando a substância que pode ou não ser nociva para aquele organismo. Então, hoje você já consegue compreender que, por exemplo, quando você vai comprar uma toxina, um preenchedor, você não precisa de prescrição, desde que você tenha um cadastro e tenha reconhecido seu cadastro.
Agora, se eu for utilizar um produto manipulado, seja ele estéril ou não estéril, obrigatoriamente eu vou precisar fazer uma prescrição. Não adianta você ficar bravo com os fornecedores. Aliás, a grande briga e o grande diferencial foi quando nas legislações apareceram a palavrinha prescrição e definiu qual é o tipo de produto que a gente pode prescrever e as famílias de grupos de produtos que a gente pode prescrever. Isso é muito importante e isso ajudou muito a gente a crescer no segmento de estética e estar no momento que estamos. Por exemplo, na profissão de biomedicina, que foi aí com relação às legislações a precursora de todos nós na estética, eles fizeram praticamente uma legislação por ano até chegar nesse ponto, no ponto da prescrição e definir quais são as substâncias que o profissional precisa prescrever para poder executar o seu procedimento na clínica, no seu local de atendimento. Então, essa palavrinha é importante. Então, tudo que estiver relacionado a produtos manipulados, obrigatoriamente você vai precisar de uma prescrição. E uma prescrição, ela tem que ter características e informações mínimas. Se você tem uma clínica e essa clínica tem um CNPJ e tudo mais, você vai ter que colocar no topo. Você pode fazer isso através de um Word normal, com aquele cabeçalho e rodapé, e colocar lá o nome da clínica. Por exemplo, no meu caso, Pita Saúde Estética é o nome da minha clínica. Olha aqui, ó. Aqui em cima tem o nome da minha clínica. Tudo bem? Aqui embaixo tem todas as informações com relação à minha clínica, ó. Então, esse é o corpo de uma prescrição muito simples. O que tem aqui de informação? Tem o meu telefone, o fixo e o celular da clínica, tem o meu endereço, tá? E aí, depois que eu prescrevo aqui o que eu preciso, eu carimbo, assino e coloco a data. Se você não tiver um formulário assim, você pode muito bem fazer isso no Word, cabeçalho e rodapé. Coloca lá o logotipo da sua empresa. Se você não tiver, você coloca seu nome direto, fulano de tal, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, coloca o seu número de registro lá. No rodapé, coloca seu endereço completo com CEP, um telefone, um e-mail, de repente sua rede social. Isso serve como prescrição. E o importante é que essa prescrição ela tem que vir com uma rúbrica. Se você não tiver um carimbo, por exemplo, você pode imprimir isso. Você pode colocar o seu nome escrito, legível, né, com impresso também, assinar em cima e colocar a data. É importante que a sua assinatura ela apareça e que apareça todos os dados do profissional. E isso é uma prerrogativa. E na verdade é muito simples de se resolver essa questão. É um padrão único e universal que todos utilizam. E nós brigamos tanto por isso, pela oportunidade de comprar e de administrar esses produtos para os nossos clientes, e a gente não deve abrir mão disso. E o que acontece? No nosso dia a dia, a gente tem lá as toxinas e preenchedores, que eu te falei, que dispensam a prescrição. A gente tem os produtos manipulados, que são estéreis e não estéreis, tá? De administração injetável, tópica ou oral, que obrigatoriamente eu tenho que fazer uma prescrição e ela vai ser avaliada no momento da sua compra, avaliado quanto a dose, quanto a sua funcionalidade, qual é o objetivo, e depois disso ela é produzida. E tudo isso requer todo um parâmetro de estabilidade. Olha que interessante. Então é assim, o que você percebe? Hoje, o produto industrializado, ele tem em média 2 anos de validade, principalmente os correlatos. Dificilmente esses produtos passam disso. Isso é uma questão de legislação. Então, por exemplo, você compra uma toxina, um produto industrializado. Se você olhar na caixinha dela, você vai ver um registro
no MS, que é o Ministério da Saúde. Produto industrializado obrigatoriamente tem que ter um registro no MS ou uma informação à base de uma legislação que ele é isento de um registro, e ele vai ter data de fabricação, validade e lote. Essas informações são cruciais, inclusive eu te indico que na sua ficha de atendimento você mencione essas informações em caso de algum efeito colateral, um efeito adverso, você poder rastrear, inclusive falar com o fornecedor a respeito da intercorrência que você teve ou uma situação particular do seu cliente. É muito importante isso. Preenchimentos de toxinas seguem esse padrão, porque são industrializados. Agora, já os produtos manipulados não estéreis, ele vai ter validade? Vai. Ele vai ter registro do Ministério da Saúde? Não. A empresa, ela obtém, porque a farmácia, ela não tem a capacidade produtiva que uma indústria. Logo, ela não vai registrar produto por produto, porque uma grande farmácia de manipulação, às vezes, ela faz 200, 300 medicamentos diferentes no mesmo dia. Se fosse registrar tudo isso, não ia ser viável. De todas as formas, seja na parte de logística, na parte produtiva, seja até na parte financeira, não seria viável esse tipo de procedimento. Então, ela tem ali o que a gente chama de AFE. O que é AFE? AFE é uma licença expedida pela Anvisa que chama-se Autorização de Funcionamento da Empresa. Então, quando ela faz isso, é porque ela passou pela vigilância sanitária, a vigilância sanitária fez uma vistoria naquela estrutura e verificou que aquela empresa teria condições de produzir determinados grupos de produtos. E assim ela expede um relatório, a Anvisa interpreta isso e emite uma FE com essas características. Por exemplo, os produtos manipulados de origem estéril, fala que a farmácia tem estrutura compatível com a produção de produtos estéreis. Se ela não tiver, ele vai falar que a farmácia tem capacidade de produzir produtos de uso oral ou tópico não estéreis. Isso é uma definição e assim a farmácia consegue atender de forma personalizada. E o que é importante? É te falar que nesses casos a gente tem um prazo de validade mais curto, porque a farmácia não é uma indústria, ela não registrou o produto, não fez os testes de estabilidade necessário para ganhar os 2 anos de validade, então tem uma regra estabelecida para a farmácia. Por exemplo, os injetáveis, eles têm prazo de validade de 1 ano. Por que tem prazo de validade de 1 ano? Porque a farmácia definiu que seria 1 ano o tempo de degradação do produto? Não, é legislação. Por exemplo, a farmácia que manipula produtos injetáveis de uso oftalmológico, por exemplo, colírios estéreis, essas farmácias, elas só podem dar para aquele colírio 6 meses de validade. É assim, injetável, 1 ano, e produtos tópicos ou colírios 6 meses. Acabou, é fechado assim. Agora, os produtos de uso oral, eles podem variar quanto à sua data de validade. Mas, geralmente, a data de validade do produto manipulado é de 3 meses. Por quê? Se parte do princípio que quando você recebe uma prescrição de um produto manipulado, aquele produto é personalizado, é para aquela pessoa e que ela vai fazer uso imediato. Não é aquele produto fechadinho, industrializado, você coloca numa prateleira e fica esperando a hora que alguém vai querer comprar aquele produto. O produto manipulado não, ele é com endereço certo para o uso. Então você percebe que esse tipo de informação, muitas vezes eles causam conflitos. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu comprei um produto manipulado, só dura 3 meses. Para quanto tempo que é o tratamento? O tratamento não pode exceder 3 meses. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um tratamento com termogênico para gordura localizada. Ou ele vai fazer um tratamento para 30 dias ou para 60 dias. Mais do que isso, não é muito seguro.
ele tem que retornar até você, fazer uma outra prescrição e comprar um outro produto. Por quê? Às vezes o cliente esquece de tomar um medicamento, ele vai tomar só no dia seguinte e começa a sobrar, e aí se estende os dias. E também com relação ao prazo de validade desses produtos, não é assim, medicamento ou os correlatos, eles não são como aquele personagem que está linda, né? Se eu não me engano é a Cinderela, e que ela foi composta ali num passe de mágica, que está dentro de uma carruagem que era uma abóbora antes, que meia-noite se desfaz. Não, não é isso. Inclusive, os medicamentos, o prazo de validade, ele é estabelecido de forma que garanta, mesmo que depois de vencido, ele tenha uma certa potência e um grau de toxicidade baixo, para garantir a integridade de quem está usando, não para a pessoa usar por mais tempo, não é? Então, a partir do momento que um produto perde 10% ou mais da sua capacidade, ele é considerado fora da sua condição de uso adequada. Então, venceu o produto, ele deve ser descartado de forma coerente. Na manipulação convencional, os cremes também, eles vão ter 3 meses de validade, as cápsulas vão ter 3 meses de validade. Agora, as substâncias que têm veículos alcoólicos, o prazo de validade dela pode ser estendido até 6 meses, principalmente as substâncias de uso tópico. Não é comum nos dias de hoje se ter produtos manipulados de uso oral ou interno com veículo alcoólico. Então as de uso oral também vão ter 3 meses via de regra. Veja só, tudo isso passa por um processo de preocupação com as características da substância. Então, veja, se eu falar para você a respeito de toxina botulínica. Toxina botulínica, a gente tem várias marcas no mercado. Eu não vou ficar aqui falando a respeito dessa ou daquela marca, mas eu quero te falar que é importante, quando você adquire uma toxina botulínica, você verificar o seguinte: olha, essa toxina botulínica da marca X, como que tem que ser o transporte dela? Porque tem marcas que no seu transporte não precisa ser acondicionado em condição termolábil, ou seja, numa temperatura de 2,8 dentro de uma caixa de isopor com gelox. E eu tenho que te falar que também estudos comprovam que, de acordo com o tamanho da caixa e tudo mais, tem uma quantidade de gelox que se coloca, que é um gelo ali específico para condicionar o produto, que ele dura geralmente 48 horas. Esses são estudos que a própria empresa Gelox lá fez e comprovou essa eficácia e tudo mais. Então, até 2 dias. Então, se uma empresa vai transportar aquele produto que precisa de uma condição especial de refrigeração no seu transporte, ou ela vai te entregar rapidamente, ou ela vai te entregar através de uma empresa especializada que tenha capacidade de, no meio do percurso, trocar esse gelox para te dar mais 48 horas de transporte. E quando você recebe essa substância, você precisa verificar a temperatura, e a temperatura, se estiver até 13 graus, apesar que a temperatura de conservação é entre 2 e 8, mas tecnicamente falando, se você recebê-la numa temperatura de 13 graus, está em condições perfeitas para consumo. É você retirar dali, colocar no seu refrigerador, que só vai ter produtos, não pode ter alimentos, e vai deixar numa temperatura entre 2 e 8 graus centígrados. Mas o que eu estava te falando era o seguinte, que tem determinadas marcas de toxinas que a grande maioria precisa ser transportado em condição especial de temperatura, e outra categoria tem uma marca em específico que ela não precisa de refrigeração durante o seu transporte. Mas nenhuma marca de toxina, depois de diluída, reconstituída ou constituída, melhor dizendo, ela não tem nenhuma marca que pode ficar fora da geladeira. E aí também vem um diferencial que muda o tempo de estabilidade. Tem substâncias, tem produtos que, por exemplo, a vida útil dele é de 3 horas.
Tem outros que a vida útil é de 24 horas, tem outros que a vida útil é de 3 dias, tem outros que a vida útil é de 7 dias. Ah, qual que é a melhor? É a que melhor se adequar à sua rotina. E aqui você verificar a melhor capacidade. Como eu te falei, não vou fazer propaganda de nenhuma substância. Se você pegar preenchedores, por exemplo, preenchedor nenhum precisa desse cuidado com o transporte nem armazenamento. Preenchedor vem na sua caixinha, bonitinha, estéreo, dentro de uma embalagem lacrada, são esterilizados por óxido de etileno, não é? Ele foi produzido no ambiente estéreo, mas ele não tem essa preocupação, porque a temperatura ótima para um produto é aquela temperatura que está entre 15 e 30 graus. Isso é para medicamento de forma geral. Não precisa ser expert para saber disso. Então, é lógico que a gente não vai ficar expondo o produto a temperaturas exageradas. Então, a temperatura ideal é essa, inclusive para você ter o cuidado para no seu ambiente produtivo ter uma substância que ela seja conservada nessas temperaturas. Agora, os produtos manipulados, eles têm grupos de substâncias que necessitam de transporte e acondicionamento em condições termoláveis, sob refrigeração, e tem outros, a grande maioria não. Isso depende das características de estabilidade de produto. E isso também faz com que você preste atenção em quem e qual é o estabelecimento que você vai adquirir. Se ele tem esse cuidado ou não, se ele está perto de você ou se está muito longe. Por exemplo, os nossos produtos, eles estão aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, em Itupeva. Dependendo da substância, eu não mando para a região norte. Uma vez até uma aluna, ficou muito chateada comigo, mas professor, eu gosto dos seus produtos, não sei o que, mas por que você não manda? Porque o produto vai chegar para você degradado, e quando você aplicar isso na superfície do corpo do seu cliente, ou então ele for usar em home care, isso não vai trazer um benefício para ele. Então, essa informação, um profissional precisa ter o esclarecimento. Então, por isso que você tem essas características diferenciadas. E isso faz muita diferença no seu atendimento. Sabe por quê? Você, quando tem a sua clínica de estética, seu espaço, como você quiser chamar, você é o responsável técnico diante da vigilância sanitária, diante de todas as autoridades, e é você que responde pela qualidade dos seus produtos, e você responde também pelas intercorrências que pode acontecer pelo uso do produto. Então, olha só a nossa responsabilidade. Quando eu adquiro um produto e coloco dentro do meu estabelecimento, você está falando assim, nesse produto aqui eu assino embaixo. Se der problema, é responsabilidade minha. Olha só que responsabilidade que eu acabo trazendo para mim, e por isso que a gente fala tanto em qualificação de fornecedor, por isso que eu sempre falo, olha, se você está vendo uma marca que ela está apresentando, porque a maioria das pessoas fazem parte de grupos, veem vídeos, tem grupos de discussão e tudo mais, e verificam que determinada marca está dando muito problema, está um monte de gente reclamando, fuja disso. A não ser que você tenha plena convicção e experiência que aquele produto nunca te deu problema. Se você está começando, cuidado. Se você tem pouca experiência, cuidado. Não entre nessa, porque é a sua responsabilidade e o cliente está de frente com você. Ah, mas quem produziu não tem responsabilidade? Tem. Mas quem tem a responsabilidade maior e inicial é o profissional. Então, eu fiz um procedimento. O meu cliente teve problema, ele não vai procurar o laboratório que eu utilizei, ele vai me procurar a mim. E eu vou ser o canal de solução para ele, se ele tiver algum problema. Então, eu tenho que estar respaldado, e aí eu vou entrar em contato com o laboratório. Se tiver um problema mais grave, eu respondo primeiro, e depois vai ser responsabilizado o laboratório. Já vi isso acontecer algumas vezes,
porque a minha experiência não é exclusiva na área de estética, mas é uma preocupação que a gente deve ter. E é um cuidado que vai te isentar de uma série de dores de cabeça. Então, o que eu quis conversar com você a respeito nesse vídeo foi o seguinte: os produtos que a gente utiliza hoje são produtos correlatos, injetáveis ou não, são correlatos. Então, produtos que a grande maioria de nós, pela legislação estabelecida pelo conselho, que é o conselho de classe, que estabelece o que o profissional pode operar e prescrever, a gente pode prescrever, e tem as regras para os produtos industrializados e para os produtos manipulados. E desconfie quando essas regras não forem exigidas de você, porque pode ser que a procedência do produto não seja muito confiável. Então, toma cuidado com isso. Esse assunto ele é um pouco mais profundo, e provavelmente em outro momento eu vou voltar a falar sobre isso com vocês, porque eu vejo que tem muitos profissionais com carência dessa informação, inclusive com relação à mistura de substância, conservação e tudo mais. Eu vou voltar e vou falar a respeito disso com vocês em um outro momento. Eu espero que tenham gostado da informação de hoje, uma informação técnica, mas um pouco mais leve, mas não menos importante, que te dá um parecer assim panorâmico de tudo aquilo, porque muitas vezes a gente usa um determinado cosmético lá na nossa clínica, às vezes para massagem, para uma drenagem, e a gente não dá o devido valor. Mas aquela substância, em determinados momentos, pode trazer uma alergia, um processo alérgico, uma complicação. Tem pessoas que são extremamente alérgicas a algumas substâncias que ela tem uma característica de promover vasodilatação periférica. E ela pode vir até um choque anafilático com uma substância de uso tópico. Então é importante esse tipo de conversa e a gente saber como que a gente trabalha isso. Vou voltar, estou te garantindo isso, que eu vou voltar e conversar mais a respeito desse assunto, porque quando você sabe e conhece um pouco melhor daquilo que você está utilizando, isso te traz segurança. A segurança te dá autonomia, e a autonomia transmite para o seu cliente seriedade e comprometimento com ele. E eu vou te pedir aí uma ajuda, né? Se você gostou, dá um ok, se inscreva no nosso canal, dá um like aí, fala assim, gostei, não é? E se inscreva no nosso canal, porque com frequência a gente tem disponibilizado para vocês conteúdos mais densos, como o de hoje, e às vezes conteúdos rápidos para o nosso dia a dia. Então acompanhe. E eu te agradeço por mais uma vez estar aqui compartilhando contigo algumas experiências. Um abraço, professor Nilson Pita.